Olá pessoal, aqui é o psicólogo Jardel Estevão e eu estou aqui hoje para apresentar para vocês um fragmento de uma constelação familiar individual. Bom, para quem não sabe, a constelação familiar é uma técnica que busca tratar de questões emocionais intimamente ligadas a problemas familiares. Uma pessoa me procurou para tratar de agressividade. Essa pessoa queria entender um pouco de onde que vem essa agressividade que ela sente e se poderia ter algum aspecto familiar envolvido. Então ela buscou uma constelação familiar individual, que eu vou apresentar para vocês agora um fragmento, tá? Uma imagem dessa constelação. A constelação familiar individual ela é realizada com bonecos e outras ferramentas. O que eu vou apresentar para vocês agora são bonecos. Essa superfície azul que vocês estão vendo é uma superfície de trabalho onde nós colocamos os bonecos e nós movimentamos eles. A constelação familiar ela aconteceu, tiveram vários personagens que entraram, vários movimentos, não tem como eu descrever tudo o que aconteceu, porque é um processo longo. Eu vou mostrar para vocês a cena final da constelação, que vocês podem ver agora. Eu vou apresentar os personagens que estão colocados, tá? Primeiramente, esse boneco branco masculino adulto é o próprio paciente. Esse boneco verde adulto feminino é a mãe do paciente. Esse boneco vermelho adulto masculino é o pai do paciente. Esses bonecos crianças que estão juntos, postos, eles são os filhos do pai do paciente com outra mulher. Então esse pai, ele teve duas famílias, ele teve a família, a mãe desse meu paciente, teve esse paciente de filho, ele teve um outro relacionamento que ele teve outros filhos. E o que é interessante a gente observar numa constelação familiar é sempre para onde que as pessoas estão olhando. Então se a gente observar primeiramente o pai olha para essa nova família, para esses novos filhos dele, a mãe olha pro próprio paciente, pro próprio filho dela, e o que é muito importante, o paciente, o boneco branco, ele olha para fora. Na verdade ele está quase saindo da superfície azul. Ele não estava lá, tá? Ele estava no meio do local e nos movimentos que nós fizemos durante a constelação familiar, ele se virou e ele caminhou para a saída desse sistema. O que a gente pode levantar de hipótese é que esse paciente ele está tendo dificuldade de olhar para isso, dele olhar para essa outra família do pai dele, ele tem dificuldade de olhar para a existência desses outros irmãos, e isso em termos sistêmicos é um problema. Isso é algo sério, porque o sistema familiar ele não permite exclusões. Todos os membros eles fazem parte do sistema, e quando a gente tem alguma exclusão, isso é muito comum, né? Pessoas que casam uma vez têm uma primeira família e casam de novo, tem outra família, e é muito comum essas famílias elas não se aceitarem, e isso gera uma série de consequências. O que isso tem a ver com a agressividade que o paciente apresenta? Isso pode ter uma relação direta com isso. Essa raiva que o paciente sente não necessariamente é das pessoas que ele está encontrando no dia a dia deles. Essa raiva pode ser uma raiva deslocada, uma não aceitação da existência dessa outra família, da existência desses irmãos, que ele não está conseguindo lidar e que ele acaba transferindo isso para outros objetos da vida dele. E como que a gente trata disso, né? A constelação familiar individual, ela busca mostrar que existe uma desordem, que existe um possível problema. E qual que seria uma possível solução para esse caso? Seria esse paciente trabalhar um pouco isso internamente, trabalhar a aceitação dessa parte da família dele, da aceitação desses irmãos, por mais que não sejam irmãos muito próximos e nem precisam ser irmãos muito próximos de convivência, mas que eles sejam incluídos internamente, né? Que quando ele pensar em quantos irmãos tem, que pense também nesses irmãos, tá? E que isso fique em harmonia dentro dele. Quanto mais isso for aceito, mais ele vai ter paz e mais ele vai diminuir possivelmente essa agressividade. Então essa foi a constelação familiar que eu quis apresentar para vocês hoje. Se vocês quiserem saber mais sobre constelação familiar,
Acessem o meu site, que nós criamos um site específico de constelações familiares que eu vou deixar em algum lugar para vocês acessarem. Por hoje é só, até uma próxima, abraço